Olá pessoal, conforme combinado, na aula de hoje trataremos sobre a segunda parte da aula sobre a crise econômica europeia e nela falaremos sobre outras características e dentre elas o papel aí dos Estados Unidos da América na origem desta crise. Vamos lá? Bom, para quem vê de fora, a União Europeia, ela significa, e sobretudo, um conjunto de países em que as pessoas circulam livremente e atravessam divisas nacionais sem mostrar documentos, por exemplo, né? Mas para regular essa circulação, há um tratado específico assinado pela União Europeia em 1997. É uma espécie de convenção entre países europeus para a livre circulação de pessoas no espaço geográfico ali de seus integrantes, né? Sem controles de fronteiras e ampliada aí, a uma zona de 26 países. Com o Tratado de Lisboa, os signatários adotaram também políticas comuns para concessão de vistos de asilo e de asilo de imigração, unificando aí a política nesses domínios. Mas as regras acabam não valendo igualmente para todos os países. Dos integrantes da União Europeia, a Irlanda e o Reino Unido não integram o espaço do Tratado de 97. Por outro lado, Romênia e Bulgária, por exemplo, mesmo sendo da União Europeia, não conseguiram aí ser integrados ao espaço econômico ali. Entre os motivos que barraram recentemente a entrada da Romênia e da Bulgária está a preocupação de um aumento do fluxo de imigrantes nos países mais ricos da Europa Ocidental, principalmente porque as populações desses dois países têm aí a menor renda média por habitante da União Europeia. Outro exemplo é o temor da imigração que barra há vários anos a negociação da adesão à União Europeia da Turquia, por exemplo, que registra uma histórica imigração para o bloco. Além disso, o país sofre restrições por causa da pena de morte, das diferenças religiosas. A maioria dos turcos, por exemplo, é muçulmana, e também do conflito com Chipre, que é um país da União Europeia que tem parte do território ocupada pelo exército turco e pela tensão ali com os curdos, que promovem um movimento separatista no leste do país e buscam formar o Kurdistão, com parte da Síria, Iraque e Irã. Vemos aí um novo país que pode surgir daqui a um tempo. E para se ter uma ideia, a União Europeia estima que cerca de 6% da população do bloco em 2008 seja imigrante, sendo que 4% dos cidadãos vindos de países que não pertencem à União Europeia, ou seja, cerca aí de 19 a 20 milhões de imigrantes não pertencentes à União Europeia vivendo ali. Uma parcela desse contingente se encontra ilegalmente nesses países. Bem, a maioria dos clandestinos está em empregos aí que exigem mão de obra barata, como construção civil, agricultura e serviços domésticos, que em boa parte não atraem os próprios europeus. Bom, um outro obstáculo que surge também é o envelhecimento da população. Vejam só, há um desafio demográfico na União Europeia. O aumento da longevidade combinado com a queda na taxa de fecundidade resulta no envelhecimento da população. O continente europeu é, no plano global, o mais afetado por essa combinação. Segundo projeções da ONU, em 2050, cerca de 40% dos europeus terão mais de 60 anos, contra os 20% que existem atualmente. A taxa de fecundidade registra o número médio de filhos que as mulheres têm no decorrer da vida. Em 2009, a União Europeia teve taxa de cerca de 1,6 filho por mulher. Por isso, a taxa de crescimento populacional encontra-se em queda. E, por sua vez, outra questão é o desemprego, né? Em alguns países, a população só não diminui por causa da imigração. E assim,
Para manter o crescimento econômico, as estimativas indicam que até 2050 a União Europeia precisará de mais de 20 milhões de trabalhadores estrangeiros. E ciente disso, os países do bloco costumam incentivar a entrada de estrangeiros de maneira, de certa forma, controlada. No entanto, esse cenário mudou após o início da crise econômica. Os países da União Europeia bateram recorde de desemprego. Em dezembro de 2011, cerca de 10% da população da União Europeia estava sem emprego. Agora, com relação à economia global. Bem, os grandes bancos e as empresas transnacionais são instituições globais, né? E o mercado financeiro mundial, com as bolsas de valores e os fundos de investimento, funciona de forma integrada, ou seja, 24 horas por dia. E a integração da economia global acentuou-se a partir dos anos 90, com a revolução tecnológica. A internet, por exemplo, revelou-se aí a mais inovadora tecnologia de comunicação e informação do planeta. As trocas de informações, dados, voz, imagens, tornaram-se quase instantâneas, o que acelerou em muito a integração das atividades econômicas. Nesse momento, é importante também entendermos o papel do neoliberalismo, que prega que o funcionamento da economia deve ser entregue às leis do mercado. Segundo os neoliberais, a presença estatal na economia inibe o setor privado e dá um freio no desenvolvimento. Agora, sugiro que você tome nota aí de algumas características do neoliberalismo. Acompanhe na lousa. Bom, existe aí a livre circulação de capitais, pois com a abertura das economias e a eliminação de barreiras a investimentos estrangeiros, aí ocorrerá essa livre circulação. Também amplas privatizações, uma vez que as empresas estatais impedem, né, de certa forma, o desenvolvimento da economia e prejudica a livre concorrência. Outro item também é a redução de subsídios e gastos sociais por parte dos governos. Reparem que este item, além de radical, ele provoca revolta por parte da população. E também a desregulamentação do trabalho para reduzir os custos das empresas com o trabalhador, negando a legislação trabalhista. Outro item aí que gera revolta também por parte das camadas mais pobres da população. Bem, e assim, com a globalização, os grandes investimentos internacionais podem, com simples acesso aí ao computador, retirar milhões de dólares de nações nas quais vislumbram aí problemas econômicos. E quando os países se tornam vulneráveis a esses movimentos bruscos de capitais, sobretudo, né, organismos aí internacionais como o FMI liberam empréstimos para que possam enfrentar a sangria do dólar, por exemplo, né, a decadência da moeda. E em contrapartida, os governos beneficiados ficam obrigados a obedecer ao FMI, sobretudo no campo político. E agora tratamos também de outro fator importante, que é a globalização da economia. Vejam, vemos aí os Estados Unidos da América na origem do problema. Conforme eu disse na primeira aula deste estudo, a economia global se debate numa grave crise, iniciada há 4 anos. É a mais grave desde a Grande Depressão, em 1929, e não dá sinais aí de que está perto de terminar. Sua expressão mais visível agora é o alto endividamento público, que afeta 2 dos principais motores aí da economia mundial, que é a União Europeia e os Estados Unidos da América. Bom,
O estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008 foi o início da atual crise. Sua origem foi o farto crédito ali imobiliário que oferecia nos anos anteriores. Para se ter uma ideia, entre 2002 e 2008, com as taxas de juros norte-americanas num patamar ali mais baixo, os bancos fizeram vários empréstimos de longo prazo a clientes que nem mesmo tinham boa reputação, que não tinha boa avaliação como pagadores, né? E o crédito fácil intensificou a procura por imóveis que tiveram ali os preços elevados. Porém, mais tarde, o governo subiu os juros para combater a inflação e, com isso, as prestações dos financiamentos ficaram mais caras e muitos compradores pararam de pagar. E isso provocou uma ação, obviamente, sequencial, né? Primeiro, parte dos imóveis, garantias ali dos empréstimos, foi retomada pelos bancos. Os bancos os colocavam à venda para cobrir os empréstimos. O aumento da oferta de imóveis fez os preços, obviamente, cair. E assim, mesmo com a venda, os bancos não conseguiram recuperar o prejuízo. Bem, acontece que muitos títulos negociados pelos bancos tinham como garantia os empréstimos cujos pagamentos eram mais confiáveis. E com a falta de pagamentos, o valor de títulos despencou. Instituições financeiras com grande volume desses títulos, como patrimônio, chegaram até mesmo à beira da falência, né? Esse processo foi o chamado estouro da bolha imobiliária, em setembro de 2008, cujo marco... Esse processo foi o chamado estouro da bolha imobiliária, em setembro de 2008, cujo marco foi a queda ali, de um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos, o Lehman Brothers. Em seguida, a crise espalhou-se pelo sistema financeiro de todo o mundo em efeito dominó. E como sempre, com a crise vem o aumento da dívida pública dos países, como se vê no caso dos Estados Unidos da América. E diante da crise, os mesmos governos defensores da liberalização dos mercados e dos cortes profundos em gastos do Estado decidiram injetar trilhões de dólares de dinheiro público para socorrer as instituições financeiras e tentar conter os efeitos da crise. Bem, logo após a falência do Lehman Brothers, o governo dos Estados Unidos decidiram, Logo após a falência do Lehman Brothers, o governo dos Estados Unidos decidiu gastar 700 bilhões de dólares aproximadamente para salvar bancos, enquanto os membros ali da zona do euro adotaram pacotes de ajuda no sistema financeiro europeu. O dinheiro público utilizado para salvar os bancos não foi capaz de reativar a economia e agravou perigosamente a dívida pública desses países. E, naturalmente, o dinheiro usado para salvar os bancos depois tem de ser coberto, né? A consequência é que no período seguinte os governos se veem levados a cortar gastos públicos e a buscar formas de ampliar a arrecadação. E assim, as consequências atingem o conjunto das populações dos países envolvidos, seja pagando mais impostos, seja tendo restrições em serviços públicos, aposentadorias ou benefícios sociais. E um dos desafios dos governos europeus e norte-americanos é reduzir a dívida e obter ali um crescimento econômico. Tarefa essa em que tem fracassado esses países. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a recuperação da economia vem se mostrando muito lenta e o desemprego saltou ali de 5% em 2008 para 10% em 2011. Na Europa, a situação é ainda pior. Para se ter uma ideia, para cortarem o déficit e cumprirem ali as exigências da União Europeia e do FMI, os países adotam planos de austeridade
planos ali muito duros para a população, que deterioram os mecanismos ali de proteção social, fecham postos de trabalho, inibem a produção e reduzem as perspectivas de crescimento econômico. E em dezembro de 2011, por exemplo, o desemprego atingiu mais de 10% na zona do euro. E diante desse cenário, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, prevê que a zona do euro entre ali em recessão em 2012 e que diante desse cenário, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, prevê que na zona do euro entre em recessão em 2012 e que os Estados Unidos correm o mesmo risco, inclusive, dificultando assim a superação da crise econômica em todo o mundo. Bom, nós vemos também várias manifestações populares, as dificuldades para impor as duríssimas medidas ali de ajuste na Grécia, por exemplo, aceitas pelo Congresso em fevereiro de 2012, ganharam grandes proporções nos protestos que tomaram ruas e praças, chegando até mesmo ao extremo de manifestantes atearem fogo ao próprio corpo, por exemplo, atear fogo também em imóveis, incluindo prédios históricos. O primeiro-ministro grego Lucas Papademos chegou até mesmo a declarar que não aceitaria manifestações, pois o país não poderia se dar ao luxo de ter protestos em tempos tão difíceis. Mas o pacote de medidas imposto pelo FMI, União Europeia e Banco Central Europeu, a Grécia, atinge ali a soberania do país e as medidas contrariam a vontade majoritária da população do país. E desde 2008, quando a crise estourou, milhares de pessoas saíram às ruas da Grécia em protestos contra essas medidas de austeridade. Sindicatos convocaram greves e o país passou ali dias paralisado. E desde então, quando houve pacotes econômicos, houve também manifestações. E apesar de se tratar de uma expressão de anseios locais, os protestos tiveram também motivações de fundo universal. As pessoas mostraram sua oposição às medidas adotadas diante da crise econômica por governos e instituições. Os manifestantes não se sentem responsáveis pela recessão e não parecem dispostos a pagar o caro preço exigido por ela. Vemos aí alguns exemplos de revoltas. A onda de revoltas recente em nível mundial começou na Tunísia, em janeiro de 2011, como vemos nessa imagem, quando multidões tomaram as ruas revoltadas com a situação que levou um jovem a atear fogo no próprio corpo, iniciando inclusive a Primavera Árabe, que foi tema aí, de uma aula passada nossa. A força dessas imagens repercutiu entre os jovens espanhóis, por exemplo, que mesmo quando têm diploma superior, eles não conseguem trabalho. E em maio de 2011, centenas de pessoas tomaram a Praça Porta do Sol, na cidade de Madrid, e permaneceram acampadas por semanas. Bem, aqueles indignados, os indignados protestam ali contra as medidas de austeridade do governo espanhol e o elevado desemprego, que afeta cerca de metade dos jovens com menos de 25 anos. Outro exemplo é o Chile, onde estudantes saíram às ruas de Santiago e de outras cidades e ocuparam universidades para protestarem contra o sistema educacional herdado da ditadura ali de Augusto Pinochet. Além de mais investimentos, eles exigem ensino gratuito nas universidades públicas e, de modo geral, os estudantes formam-se endividados e sem garantia de colocação no mercado de trabalho. E outro detalhe aí que podemos observar também é sobre ali o centro, né? O coração do capitalismo. Bem, observe a seguinte imagem que mostra aí o slogan do movimento Occupy Wall Street, que ganhou destaque em todo o mundo ao fazer referência à maioria da população norte-americana em contraposição aos empresários e banqueiros.
O movimento tomou a Praça Zuccotti, no distrito financeiro de Wall Street, em Nova York, e cerca de 1.000 pessoas ali montaram acampamentos no local em setembro e permaneceram até novembro, inclusive, organizando ali passeatas que agruparam milhares de pessoas. Apesar de não apresentarem uma agenda de reivindicações específicas, os manifestantes têm um alvo claro, que é o setor financeiro e seu poder de influenciar a política econômica dos Estados Unidos. A mão pesada das instituições financeiras nas decisões da capital Washington ficou evidente quando o governo usou recursos públicos para resgatar bancos ali durante a crise. E enquanto isso, aumentava o desemprego e havia cortes nos programas de assistência social. Bom, pessoal, e um último aspecto a falar é sobre a indignação global. A mobilização organizada pelo Occupy Wall Street, esse movimento que abordei, conseguiu repercutir para além das fronteiras de Nova York. Para se ter uma ideia, em 15 de outubro, as manifestações contra as elites financeiras ganharam o mundo com a convocação do chamado Dia de Ação Global, que reuniu milhares de pessoas em mais de 80 países. E apesar da participação de instituições organizadas, como sindicatos e partidos políticos, as mobilizações brotaram como uma reação popular espontânea, sem lideranças marcadas. As redes sociais desempenharam ali um papel fundamental para a disseminação dessas ações. E por meio de ferramentas como, por exemplo, o Twitter e o Facebook, ativistas da cidade do Cairo, no Egito, ou de Nova York, nos Estados Unidos, convocaram ações que rapidamente ganharam repercussão ampla, né? Bom, e assim, um último detalhe aí que vemos é que, mesmo que para cada movimento a capacidade de transformação possa ser diferente, a intensidade dos protestos por si só sinaliza que há um descontentamento forte com a queda de renda e a piora das condições de vida como resultado ali de uma crise econômica pela qual o cidadão comum não se sente responsável. Bom, pessoal, e assim nós encerramos essa segunda e última etapa do nosso estudo sobre a crise econômica na Europa e continuo sempre sugerindo a leitura constante dos assuntos noticiados aí pela mídia em referência às nossas aulas, sobretudo em assuntos como este, da crise econômica que afeta praticamente o mundo inteiro e ainda está em curso. Nós mesmos presenciamos esta crise e dessa forma existe aí a grande probabilidade de aparecerem questões de vestibular nos principais vestibulares do país,